Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Hoje Deus tem uma palavra especial ao nosso coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Por mais essa oportunidade que Deus nos concede de estar aqui para meditar na gloriosa palavra que Ele nos deixou. Glória a Deus. Cumprimento a irmã Joseni, que já está conosco. Paz do Senhor, que Deus abençoe. A irmã Joseni, o irmão José Carlos, os filhos, essa família abençoada. Que Deus possa estar prosperando, que Deus possa estar abençoando, livrando de todo mal. Glória a Deus. Também cumprimento a minha mãe, que já está conosco, que Deus abençoe. A Ana Ilka, que Deus abençoe meu pai também, que sempre assiste junto. Que Deus possa estar abençoando vocês cada vez mais, com bastante saúde, e esteja livrando também de todo o mal. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus pela essa oportunidade que Ele nos concede de estar mais uma vez aqui, para estar meditando na palavra dEle. Essa palavra que ela é viva, ela é eficaz e ela não volta vazia. Como diz na palavra, essa palavra não volta vazia. Glória a Deus. E a palavra que Deus colocou no meu coração se encontra em 2 Pedro capítulo 3, que fala sobre a volta de Cristo, a vinda do Senhor. Glória a Deus. Vamos estar aguardando mais alguns minutos e já estaremos meditando na palavra de Deus. O irmão José Carlos também já entrou conosco aí. Que Deus abençoe. Que Deus possa estar abençoando grandemente a sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sinto a presença dele aqui já. Glória a Deus, como é bom nós sentirmos a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, como é bom nós sentirmos a presença do Espírito Santo. Glória a Deus. Eu só vou perguntar se o som está bom, o fundo musical não está muito alto, vocês estão conseguindo me ouvir bem. Dá um like para nós aí, para nós estarmos arrumando. Se estiver muito alto, eu abaixo um pouco. Meu pai também entrou na live, que Deus abençoe. Glória a Deus. E você que pode compartilhar essa live com mais pessoas, nos grupos do Facebook, do WhatsApp, deixa Deus usar a tua vida. Amém? Então vamos estar meditando na palavra de Deus. E a palavra que Deus colocou no meu coração se encontra em 2 Pedro, no capítulo 3. Então, eu vou ler na tradução da linguagem de hoje, que é uma mais fácil compreensão do que essa que eu tenho aqui, que é a Revista Atualizada. Glória a Deus, irmão José Carlos. Então, está tudo bem. Então, glória a Deus. Então vamos estar meditando na palavra do Senhor. A epígrafe desse capítulo diz o dia do Senhor. E diz assim: meus queridos amigos, esta é a segunda carta que estou escrevendo a vocês. Nessas duas cartas procuro despertar pensamentos puros na mente de vocês, fazendo com que lembrem dessas coisas. Quero que lembrem das palavras ditas há muito tempo pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador, que foi dado a vocês por meio dos apóstolos que anunciaram o Evangelho a vocês. Primeiro, vocês precisam saber que nos últimos dias vão aparecer homens dominados pelas suas próprias paixões.
Eles vão zombar de vocês, dizendo: ele prometeu vir, não foi? Onde está ele? Os nossos pais morreram e tudo continua do mesmo jeito que era desde a criação do mundo. Esses zombadores esquecem de propósito que há muito tempo Deus deu uma ordem e os céus e a terra foram criados. Esquecem que a terra foi formada da água e no meio da água. Também que pela água do dilúvio o mundo antigo foi destruído. Mas os céus e a terra que agora existem estão sendo guardados pela mesma ordem de Deus, a fim de serem destruídos pelo fogo. Estão sendo guardados para o dia do julgamento e da destruição dos que não querem saber de Deus. Meus queridos amigos, não esqueçam isto. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Porém, o dia do Senhor chegará como um ladrão. Naquele dia, os céus vão desaparecer com um barulho espantoso, e tudo o que há no universo será queimado. A terra e tudo o que existe nela vão sumir. Sabendo que tudo isso vai ser destruído assim, então que tipo de gente vocês precisam ser? A vida de vocês deve ser agradável a Deus e dedicada a Ele. Esperem a vinda do Senhor Deus, esperem a vinda do dia de Deus e façam o possível para que venha logo. Naquele dia os céus serão destruídos com fogo, e tudo o que há no universo ficará derretido. Porém, Deus prometeu, e nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade dele. Por isso, meus amigos, enquanto vocês esperam aquele dia, façam o possível para estar em paz com Deus, sem mancha e sem culpa diante dele. Lembrem que a paciência do nosso Senhor é uma oportunidade para vocês serem salvos, pois o nosso querido irmão Paulo, com sabedoria que Deus lhe deu, escreveu a vocês sobre esse assunto. E foi isso mesmo que ele disse em todas as suas cartas quando escreveu a respeito disso. Nas cartas dele, há algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e os fracos na fé explicam de maneira errada, como fazem também com outras partes das Escrituras Sagradas. E assim eles causam a sua própria destruição. Mas vocês, meus amigos, já sabem disso. Portanto, tomem cuidado para não serem levados pelos erros de pessoas imorais e para não caírem de sua posição segura. Porém, continue a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele, agora e para sempre. Amém. Glória a Deus por essa palavra, irmãos. Que palavra maravilhosa. A vinda do Senhor está muito próxima. E eu tenho uma pergunta para fazer para você hoje. Você está preparado? Eu me incluo também nessa. Será que nós estamos preparados para a volta do Senhor? Será que estamos agindo de acordo com a vontade dele? Para que quando ele vier nos buscar, nós subiremos com ele? Será que nós subiremos com ele nos ares? Então, deixo essa pergunta para nós fazer uma reflexão de como está a nossa vida. Como está a nossa vida com Deus? Como está a nossa vida na vida secular? Se nós estamos fazendo as coisas que agradam a Deus, ou estamos cometendo pecado e iniquidade, quantas coisas que desagradam a Deus. Então vamos estar fazendo uma reflexão sobre essas coisas, porque se Jesus voltar agora, você vai subir com Ele? Será que nós vamos subir com Ele se Ele voltar agora?
Se essa live ficar vazia, será que nós vamos subir com Ele? Então, temos que estar preparados, irmãos, porque está chegando a hora. Está chegando a hora de Jesus vir buscar a sua igreja. O apóstolo Pedro nos escreve na segunda carta de Pedro sobre a vinda de Jesus Cristo. Esse capítulo pode ser dividido em 4 partes, que vamos estar meditando. A primeira parte, ou a primeira verdade, a certeza da promessa da vinda de Cristo. Ele prometeu e ele é fiel para cumprir. Jesus, ele não retarda a sua promessa. O que ele promete, ele vai cumprir. Então, se ele tem promessa na tua vida, pode demorar, mas ele vai cumprir. Ele não é homem para mentir. Então, se ele prometeu na tua vida, se ele fez promessas para você na tua vida, ele vai cumprir. E você não vai deixar essa terra antes dele cumprir o propósito que ele tem para você. Então, muitas áreas, pode ser no ministério, pode ser quantas coisas que Deus tem para nós. Então, enquanto ele não cumprir o que ele tem para nossa vida, nós vamos estar aqui. Então, mas nós temos que estar em constante comunhão com ele, para nós não sermos pegos desapercebidos quando Jesus vem buscar a sua igreja. A primeira verdade, a certeza da promessa da vinda de Cristo. Nós sabemos, Deus prometeu que Jesus Cristo ia voltar. Ele veio a essa terra, sofreu, foi crucificado, e sofreu muito, né? Nós não aguentaríamos nem 1% do que ele sofreu na cruz do Calvário. Ele foi açoitado, ele foi cuspido, e ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele foi ao céu, ele subiu ao céu, está à direita de Deus Pai. Então, e ele vai voltar para nos buscar. Nós cremos que ele vai buscar. Você crê que ele vai buscar? Deixa um like, hein? Se você crê que Jesus vai voltar para estar buscando a sua igreja, para nós ir morar com ele no céu. Glória a Deus. O tempo de Deus, ele é diferente do nosso. Então nós estamos no tempo Cronos. E o tempo de Deus é o tempo Kairos. Então por isso que diz no versículo que nós lemos aqui, que um dia, para Deus um dia é como se fosse 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então o tempo de Deus é diferente. Por isso que muitas das vezes nós pensamos que Deus não está nos ouvindo. Nós pedimos as coisas, nós clamamos a Ele e Ele não está. Nós pensamos que Ele não vai nos dar essa petição que tanto estamos esperando. Mas o tempo dele é diferente. Então você pode clamar durante 5 anos, 10 anos, 15 anos, mas no tempo certo ele vai te dar essa vitória. No tempo certo, ele nunca chega atrasado, é sempre no momento certo, no tempo certo, ele vai te dar essa bênção. Então o tempo dele é diferente do nosso. Nós, como seres humanos, somos muito imediatistas, queremos... nós pedimos hoje e já queremos que sejamos atendidos, e não é assim que funciona com Deus. Deus, ele sabe todas as nossas necessidades, ele conhece todas as nossas aflições, ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe, ele já nos conhece, ele sabe o que nós precisamos, mas ele quer um relacionamento sincero com ele. Ele sabe do que precisamos, e antes a gente pensar, ele já sabe o que nós estamos pensando, mas ele quer que nós falemos com ele, que nós estejamos com uma intimidade com ele, para essa adoração,
a intimidade, quanto mais nós oramos, mais intimidade temos e mais devemos adorar o nome dele, que ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Devemos viver em santidade e vigilância. Viver em santidade não é você ser santo, que ninguém é santo, ninguém é perfeito. Mas viver em santidade é fazer a vontade de Deus. Nós estarmos sempre na direção que o Espírito Santo está nos guiando. Então, nós sermos santos é sempre estarmos fazendo a vontade de Deus. E estarmos vigilantes também. Devemos estar vigilantes, porque nós não sabemos a hora que Jesus vai vir nos buscar. Então, vamos estar vigilantes com as nossas atitudes, com os nossos olhares, para onde nós estamos olhando, o que nós estamos ouvindo, o que nós estamos falando e também o que estamos pensando. Então nós temos que vigiar, estarmos vigilantes, porque nós não sabemos a hora e nem o dia que Jesus vai vir nos buscar. Mas eu creio que está muito próximo, irmãos. Está muito próximo, porque muitas profecias já foram cumpridas. Como diz em Mateus 24, no próprio Apocalipse também, né, que é o livro da Revelação, já se cumpriram bastante profecias. E muitas vão se cumprir ainda. Então esse é um sinal da volta de Cristo. Então por isso que nós temos que estar vigilantes em todos os aspectos, irmãos. Porque Satanás ele está no derredor, nosso derredor, para pegar o nosso ponto fraco, para pegar, se nós abrirmos uma brechinha, ele vai entrar e vai fazer um estrago. Então a vigilância serve também para nós não darmos lugar para Satanás entrar e agir na nossa vida. Então por isso que temos que estar vigilantes. E o Espírito Santo repita, fale mais vezes, precisamos estar vigilantes, irmãos. Às vezes eu sou muito repetitivo, mas é o Espírito Santo que está pedindo para me falar, porque tem pessoas que precisam ouvir que nós precisamos estar vigilantes em todos os aspectos, irmãos, em todos os aspectos, porque nós somos pecadores, somos falhos, cometemos falhas todos os dias, mas devemos estar vigiando para nós não cairmos no pecado da iniquidade. E a iniquidade ele abre brechas para o inimigo agir na nossa vida. Então a vigilância é muito importante, nós estarmos vigilantes, vigiando nas nossas ações, no nosso falar, no nosso andar, aonde nós vamos, o que nós ouvimos, então o que nós vemos. Então, e nesse mundo agora Satanás está usando muito a distração. Ele está distraindo o povo com várias coisas, né, que tenha por aí. Então nós temos que estar vigilantes. Amém? Então, será que nós estamos preparados para a volta de Cristo? Se Cristo voltar agora, nesse momento, será que nós vamos subir com Ele? Devemos fazer uma reflexão do que nós estamos fazendo, como nós estamos levando a nossa vida. Não é que nem deixar a vida me levar, não. Nós devemos levar a nossa vida em santidade, devemos levar a nossa vida em comunhão com Deus, na dependência do Espírito Santo, assim que nós devemos levar a nossa vida. Então, será que nós estamos preparados para a volta de Cristo? Então, precisamos estar vigilantes para nós não cairmos em tentação, para nós não cairmos nas astutas ciladas do diabo, que está ao derredor a quem possa tragar. Então, mas você, como diz na palavra, se eu não me engano, em 1 Tessalonicenses,
Não deis lugar ao diabo. Nós não podemos dar lugar a ele. Não podemos abrir brecha para ele. Porque se ele entrar, ele vai fazer um estrago. Então devemos estar cada vez mais em comunhão, em adoração a Deus, louvando o nome dele. Porque ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. E ele sabe o que é melhor para nós. Muitas das vezes nós queremos fazer uma coisa, mas nós precisamos pedir a direção do Espírito Santo. Se formos fechar um negócio, formos fazer qualquer coisa, vamos pedir a direção do Espírito Santo. Espírito Santo, me ajude. É da tua vontade que eu faça isso? Então sempre devemos estar pedindo a direção, porque Deus, ele tem o melhor para nós, sempre tem o melhor para nós. Ele nos resgatou do pecado e para nós vivermos uma nova vida. A partir do momento que fomos batizados, aceitamos a Jesus como único e suficiente Salvador, somos batizados, nós morremos para o mundo e nascemos para Cristo, para fazer a vontade dele, e somente a vontade dele. Glória a Deus. Então, como disse, a certeza da promessa da vinda de Cristo. Como diz em Atos, no capítulo 1, o versículo 10 e 11, que diz assim: E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Então, em Atos capítulo 1, do versículo 10 e 11, está falando que Jesus vai voltar. Tem várias passagens que falam que Jesus vai voltar. Então é a certeza da vinda de Cristo. Em Atos é um dos exemplos. Atos capítulo 1, versículo 10 e 11. É um dos exemplos da certeza. Que nós temos certeza que Jesus vai voltar para nos buscar. Em 2 Pedro 3 e 4, diz que muitos falsos profetas, falsos mestres, vão falar que Jesus não vai voltar. Como diz, ele prometeu vir, não foi? Onde está ele? Os nossos pais morreram e tudo continua do mesmo jeito que era desde a criação do mundo. Isso aí é obra de Satanás, né? Satanás vai usar falsos mestres para enganar, para dizer que, muitas das vezes, para dizer que Jesus já voltou. E para falar também que Jesus não vai voltar. Muitos falam que Jesus não vai voltar, que desde o tempo dos nossos pais nós já ouvíamos falar que Jesus vai voltar e nunca voltou. Então o Satanás, ele quer que a gente acredite que Jesus não vai voltar. Para quê? Para nós cometermos pecados, para nós fazermos a vontade do mundo. Mas nós somos um povo separado. Nós somos um povo separado do mundo. Como diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo, mas não é o mundo esse sistema, é o mundo, as pessoas, que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou tanto as pessoas que ele deu o seu único filho para vir aqui, para sofrer, para morrer e ressuscitar por nós, para que nós estivéssemos aqui hoje. Daí, como diz em Atos, né? O mesmo Deus que julgou o mundo através do dilúvio, julgará novamente, dessa vez com fogo. Então, Deus julgou lá no dilúvio, lá na época de Noé. Ele fez o dilúvio, né? E só se salvou a família de Noé e os animais, né? Sete casal de cada espécie e um de cada espécie de animais impuros. E agora ele vai ser, o julgamento vai ser com fogo. Então, como é importante nós estarmos vigilantes,
porque Deus ele vai vir julgar, vai vir nos julgar. Então nós precisamos estar preparados para que quando nós passarmos pelo tribunal de Cristo, né? Que é quem vai subir com Cristo, ele não vai passar pela grande tribulação, vai estar nas bodas do Cordeiro e depois do tribunal de Cristo. E eu creio que todos que estão assistindo essa live vão passar pelas bodas do Cordeiro. Enquanto o anticristo vai estar reinando aqui na terra, 7 anos, nós vamos estar lá com Jesus nas bodas do Cordeiro. Nós vamos ver Isaac, Jacó, Abraão, José, Davi, tantos outros, né? Vamos ver, nós vamos estar lá nessa grande ceia. Então é maravilhoso, irmãos, por isso que nós precisamos estar vigilantes e fazermos a vontade de Deus. Glória a Deus. A segunda verdade é o tempo de Deus ele é diferente do nosso. Deus ele nunca chega atrasado. Nunca chega atrasado. Por mais que você pense que está demorando a tua promessa, essa petição que você está pedindo, esse clamor que você levantou, mas ele nunca chega atrasado. Nós que somos queremos as coisas muito na hora, mas Deus ele sabe a hora certa de dar a vitória para nós. Glória a Deus. Então, só abrindo um parênteses, eu fiz um breve testemunho, né? Eu fiz um concurso da prefeitura de motorista e foi em 2022 e eles não estavam chamando, né? E foi renovado esse concurso, foi prorrogado, né? Em 2024 e começaram a chamar. E eu pensei que parou no 30, eu sou 31. Eu pensei que ia ser chamado, mas não foi da vontade de Deus ainda. Então eu sou o próximo a ser chamado. Mas o tempo de Deus não é o tempo nosso. Eu pensei que ia ser chamado, mas Deus não achou desse jeito. Então ele vai, no tempo certo, ele vai me dar essa vitória. Só que nós temos que crer, irmão. Temos que estar orando, clamando a Ele, pedindo para Ele intervir, né, nessa causa. Então, Deus é maravilhoso. Ele nos dá a bênção na hora certa. Ele nunca vai chegar atrasado. A demora é uma oportunidade para o arrependimento. Então, se Jesus não voltou ainda, é porque ele quer que mais pessoas se arrependam dos seus pecados e aceitam a Ele como único Senhor Salvador. Então, se Ele não voltou até agora, porque Ele é misericordioso. Ele quer que mais pessoas aceitem, se arrependam dos seus pecados. Então, uma das que eles não voltou ainda, né, que me fugiu a palavra agora, que ele não voltou, é que para mais pessoas se arrependerem dos seus maus caminhos e aceitar a Ele como único suficiente Salvador. E Deus, Ele não quer que ninguém se perca. Então por isso que Jesus não voltou ainda, porque Ele não quer que ninguém se perca. Ele quer salvar a todos, mas Ele deu o livre-arbítrio, irmãos. Então cada pessoa faz o que lhe convém. Então, e Ele não interfere no livre-arbítrio. Por exemplo, se eu não quisesse ter aceitado a Ele como único e suficiente Salvador, Ele não ia fazer, Ele não ia interferir no meu livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio ele não interfere. Então, por isso que muitas pessoas ainda não aceitaram a Ele. Muitas pessoas escarnecem dele. Quantas coisas que estão acontecendo aí, né? Tiram sarro, blasfemam contra Jesus. Então, mas Ele não quer não é da vontade dele que ninguém se perca. Ele quer que todo mundo seja salvo. Todas as pessoas sejam salvas.
todos os filhos sejam salvos, porque Jesus morreu por todos, ele não morreu por alguns. Jesus morreu por todos nós, por toda a humanidade. Mas por isso que tem o livre-arbítrio. Então a pessoa precisa decidir aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador. E se essa pessoa não aceitar, Deus não vai interferir. Então por isso que Jesus não voltou ainda, porque ele quer que mais pessoas se arrependam. E como que leva a pessoa a se arrepender? Através do evangelismo, através da nossa vida. Muitas das vezes o nosso testemunho pode trazer uma pessoa que está no mundo a aceitar a Jesus. Como nós conduzimos a nossa vida, como que nós damos bom testemunho lá fora, não só nas quatro paredes da igreja, né? Porque é muito fácil ser crente na igreja. Lá todo mundo é correto, mas o testemunho mesmo a gente dá para fora da igreja. Como que nós agimos fora da igreja, com os nossos negócios, né? Como que nós tratamos as pessoas, como que nós estamos, se nós estamos honrando com os nossos compromissos. Então isso aí é um bom testemunho. Agora, e por isso que Jesus não voltou ainda. E Deus, ele não quer que ninguém se perca. Não é da vontade dele que ninguém se perca. Ele quer que todo mundo se arrependa dos seus pecados e aceite a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. A terceira verdade desse texto é: o dia do Senhor virá repentinamente. Então, quanto nós menos esperamos, Jesus vai voltar. Quanto menos nós esperarmos, Jesus vai voltar. Os céus e a terra atuais passarão. Então, quando Jesus voltar, nós vamos para as bodas do Cordeiro. Daí depois vamos para o tribunal de Cristo. Daí passou os 7 anos aqui da grande tribulação, né? Que é o anticristo vai reinar 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de tormento. E Jesus vai voltar outra vez para buscar as pessoas que não aceitaram a marca da besta, que não se curvaram ao anticristo. E o anticristo, o falso profeta e o Satanás vão ser jogados no abismo, no lago de fogo. E vai ter o juízo final também. Então, depois do juízo final, que vai ser um novo céu e uma nova terra. Então, o céu e a terra que nós estamos vivendo não vai existir mais. Vai ser um novo céu e uma nova terra. Vai ser estabelecida, onde habita a justiça. Então, mais um motivo para nós estarmos mais e mais adorando a Deus e dando bom testemunho. De nós estarmos vigilantes também, porque Jesus está muito próximo de voltar. A quarta verdade que eu vejo nesse texto: nós devemos viver em santidade e vigilância. Enquanto esperamos, vamos viver uma vida santa. Uma vida santa. A palavra santo significa separado. Então nós devemos viver separado das coisas mundanas. Nós devemos ser separados. Nós somos um povo separado, que fazemos somente a vontade de Deus. Somente fazemos o que Deus nos ordena. Nós devemos estar em constante oração, em constante para ter uma intimidade com Ele, pedindo a direção do Espírito Santo, pedir para ser cheios do Espírito Santo. Glória a Deus, eu sinto a presença dele aqui. Então nós precisamos ser santos, precisamos nos separar do pecado, porque esse mundo está muito pecaminoso. Os dias são trabalhosos, como diz na palavra. Os dias são trabalhosos. Quantas coisas que estão acontecendo, irmãos.
quantas tragédias que estão acontecendo. Mateus 24 fala muito disso, que já aconteceu, rumores de guerras, fomes, pestes, mas é o princípio ainda. Então vai piorar muito mais. Então precisamos estar na presença de Deus em todo o tempo. Precisamos estar mais e mais adorando a Deus. E viver em santidade não é viver isolado. Não precisamos viver isolado do mundo, mas dedicar a vida a Deus em tudo que fazemos. Como diz em 1 Coríntios 10:31. Quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, façam tudo para glorificar o nome de Deus. Fazer tudo para a glória de Deus. A partir do momento que você fizer tudo para a glória de Deus, a tua vida vai dar uma guinada de 360 graus. Porque você vai começar a ter mais uma intimidade com Deus. A partir do momento que você consagra tudo a tua vida, consagra o teu trabalho, consagra a tua casa, a tua família, tudo que você tem para Deus, e deixa Deus guiar a tua vida, dirigir a tua vida, é maravilhoso, irmãos, que quando nós estamos na dependência de Deus e deixar Deus guiar a nossa vida. Ele sempre sabe o que é melhor para nós. Ele sempre sabe o que nós precisamos. Então precisamos estar em comunhão com Ele, orando em todo tempo, agradecendo a Ele, pedindo a Ele, pedindo a graça, pedindo a presença dEle, pedindo para que Ele fale conosco através da palavra dEle. Que Ele fala através da palavra, irmãos. Ele fala. Então, se Ele colocou no meu coração de estar falando sobre a volta de Cristo, Cristo está muito perto de voltar, muito próximo. Então devemos estar vigilantes, irmãos. Perseverança na fé. Não nos deixar enganar por falsas doutrinas. O que mais tem hoje em dia na internet é falsos profetas, que falam heresias, que disturpam a palavra de Deus, deturpam, a palavra de Deus. Então, nós temos que ter esse discernimento, irmãos, de estarmos, não deixar nos enganar por esses falsos profetas, por essas heresias que falam muitas das vezes. Então, devemos estar perseverantes na fé. A nossa fé precisa estar inabalável. A nossa fé em Deus precisa estar inabalável. Por mais que você vai passar por lutas, por provações, mas você precisa entender que você serve a um Deus do impossível. Você serve a um Deus que cuida de você, cuida nos mínimos detalhes. Ele vai caminhando com você no deserto que você está atravessando, e não tem problema insolúvel para Ele. Nós precisamos fazer as coisas possíveis, mas o impossível deixa com Ele, que Ele faz na tua vida. Eu sinto a presença dEle. Glória a Deus. Então, irmãos, vamos estar perseverantes. Não vamos desanimar, porque muitas das vezes o diabo está querendo colocar desânimo nas pessoas. Quantas pessoas que estão desanimadas, quantas pessoas que estão em depressão, muitas das vezes, por causas espirituais, que o diabo coloca desânimo, e o desânimo é uma porta para a depressão. Então precisamos estar vigilantes, irmãos, porque o diabo está furioso com famílias, está furioso com a igreja que prega a palavra verdadeira, que faz a obra de Deus. O diabo está furioso com isso, irmãos. Então nós
Nós que somos a igreja de Cristo, precisamos estar pregando a palavra, precisamos estar espalhando a palavra, evangelizando pessoas, para que mais pessoas possam estar aceitando a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Os tempos estão trabalhosos, irmãos, e o tempo está se esgotando. Eu creio que Jesus está muito próximo de voltar. Então precisamos estar perseverando na fé. Precisamos meditar e estudar a palavra de Deus. Tem pessoas que só abrem a Bíblia quando vão na igreja. Não pode acontecer isso, irmãos. Nós precisamos meditar nessa palavra. Que a Bíblia Sagrada é o único livro que nós lemos com o autor do lado, se nós pedimos a direção do Espírito Santo, o Espírito Santo me ajuda aqui a interpretar, me ajuda e me dá essa direção, ele vai nos atender, ele vai estar do nosso lado. Então a Bíblia Sagrada é o nosso manual de instrução. Essa Bíblia Sagrada é o nosso manual de instrução. Tudo que precisamos está aqui. Tudo que você precisa está aqui na Bíblia Sagrada. Então devemos meditar, estudar a palavra de Deus, para não sermos enganados por ventos de doutrinas. Então, irmãos, esses tempos são tempo da distração. Esses últimos tempos é tempo de distração. O diabo está pondo muito distração para o povo, para as pessoas. Estão distraídos com coisas banais. A internet, o celular é uma bênção, mas você precisa saber usar. A TV é uma bênção, mas você precisa também saber usar. Então, nós não podemos nos distrairmos com coisas que nos tirem da presença de Deus. Temos 24 horas por dia, irmãos. Quanto que nós dedicamos a Deus? Quanto que nós dedicamos à oração, à meditação da palavra, a estudar a palavra de Deus, dessas 24 horas? Então, esses últimos tempos é tempo de distração. Então, o diabo está colocando muita distração, mas nós precisamos pedir para Deus nos livrar desse pecado da distração, que os últimos tempos estão muita distração. E tem pessoas que só pegam a Bíblia quando vai na igreja, abre a Bíblia quando vai na igreja, daí chega em casa, coloca na estante, muitas vezes aberto no Salmo 91, e deixa lá. Daí hoje é domingo, vou na igreja, eu vou pegar a Bíblia, fecha a Bíblia e leva para a igreja. Não é assim, irmãos. Precisamos estudar a palavra. A palavra ela é viva, ela é eficaz, ela não volta vazia. Então, vamos estar mais e mais meditando e estudando a palavra de Deus. Porque Deus, ele vai falar conosco, ele fala conosco através da sua palavra. E nós não vamos ser enganados por falsos profetas e por ventos de doutrinas, como diz na palavra de Deus. E nós devemos ter um crescimento constante. Crescer na graça e no conhecimento, como diz no versículo 18, que eu li. Então, porém, continue a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nós precisamos ter um equilíbrio, que tem muitas pessoas que crescem muito na graça, na presença de Deus, né? E deixam o conhecimento de lado, né? E tem pessoas que têm muito conhecimento, mas não cresce na graça. Nós temos que ter esse equilíbrio. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento por igual, que daí nós vamos ter uma presença plena de Deus. Nós não vamos ser enganados, né? Se nós crescermos no conhecimento, e se nós crescermos na graça, nós vamos ter mais e mais a presença de Deus, vamos sentir a presença dele. Então, como é importante esse versículo 18, crescer na graça e no conhecimento, os dois, lado a lado assim, nivelado. Então, precisamos crescer na graça e no conhecimento.
A vinda de Cristo está muito próxima. E o nosso dever é ficar vigilante, levar uma vida santificada e cuidar para não sermos enganados por falsos profetas e doutrinas, e para não darmos lugar a Satanás. Não podemos abrir brecha para Satanás, porque ele está ao derredor nosso. Para qualquer falha, qualquer brechinha, ele vai entrar. E muitas das vezes, se nós estivermos fracos espiritualmente, fracos de comunhão com Deus, ele faz um estrago. Então devemos estar vigilantes, irmãos, porque Jesus está muito próximo de voltar. Glória a Deus. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. E eu queria só repetir essa pergunta. Será que estamos preparados para a volta de Cristo? Faça uma reflexão da tua vida. Como que está a tua vida de oração? Como está a tua vida de estudo da palavra, lendo a Bíblia? Como que está a tua comunhão com Deus? Então, nós precisamos estar preparados, irmãos. Será que estamos preparados? Se Jesus voltasse agora, essa live ia ficar vazia? Ia ficar só o celular aqui? Então, temos que estar vigilantes, irmãos. E temos que estar preparados. Porque, como diz na palavra, Jesus vai vir como um ladrão, que nós não esperamos. Quanto menos esperarmos, ele vai estar para buscar a sua igreja. E precisamos estar preparados. Amém? Glória a Deus. Queria cumprimentar os irmãos que estão conosco. Pastor William Silva, meu pastor, que Deus abençoe, que Deus continue dando sabedoria para o Senhor conduzir essa obra que Ele colocou na sua mão, da maneira que o Senhor está conduzindo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a da sua família, a irmã Daniele também, os filhos, o Gabriel e o Samuel. Que Deus possa estar abençoando e derramando ricas bênçãos na vida de vocês, e que Deus te dê os livramentos necessários, porque Satanás é astuto. Então, que ele te dê o livramento necessário para resistir às armadilhas que Satanás tenta só contra a vida de vocês, contra a vida da família do pastor aí. Mas o nosso Deus é o Deus que pode todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. Que Deus continue abençoando grandemente. O irmão José Carlos também, que Deus abençoe. A minha mãe, meu pai também, que Deus abençoe. A Anaílque e Luiz Carlos. A irmã Joseni também está conosco, que Deus abençoe. Esses irmãos que estão conosco. Eu sempre pergunto para os irmãos se alguém quiser entrar ao vivo para fazer uma oração, para contar um testemunho. Daí me dá um toque e eu já aceito para estar fazendo uma oração, para contar um testemunho. Então eu sempre pergunto, né? Mas se não tiver ninguém, nós estaremos orando. Os irmãos que precisam de oração também coloca para nós aí. Vamos estar orando. Glória a Deus. A irmã Zuni quer entrar, então vamos aceitar. Mandei o convite lá, irmã Zuni. Vamos ver se dá certo. Se der certo de entrar. Glória a Deus. É só aceitar que daí já entra ao vivo. Se os irmãos precisarem de oração, coloca para nós aí, vamos estar orando também. Glória a Deus.
Paz do Senhor. O senhor só tá escuro, não tô enxergando. Ah, pera aí. Deixa eu virar. Você tem que virar a câmera, né? Pera, eu virei aqui, ele está aparecendo no notebook. Ah, apareceu aí agora? Não, não apareceu. Agora apareceu? Não. Não sei se os irmãos estão conseguindo ver aí. Os outros irmãos estão na live. Mas eu tô vendo uma tela preta só. Ué, deixa eu sair para entrar de novo. Tá. O Zacari tá vendo? No celular do Zacari tá aparecendo, diz que. Então, eu não tô vendo, então não tem problema. Então, Pai, Senhor, irmã Josani, que Deus abençoe vocês aí. Deus abençoe grandemente. E daí, Amém. a irmã quer contar um testemunho, orar. Quero contar um testemunho. Amém. É um testemunho que aconteceu com a minha irmã ontem. Ela foi para a cidade, daí o carro estava fazendo um barulho, né? Aí ela Uhum. voltou, foi para Telêmaco Borba. Aí o carro também fazendo barulho, né? Daí na volta ela passou na oficina. O mecânico falou assim que ela tinha recebido um livramento, que o parafuso que segura o motor do carro tinha soltado, tinha Nossa, saído. que livramento, né? Sim, aham. Daí eu queria deixar esse testemunho. Tem vários testemunhos que Deus, que Deus já operou na nossa vida aqui. Uhum. Tanto como livramentos assim, né, e outros livramentos. Tem um assim que para os irmãos verem, né, que Deus, ele até nas pequenas coisas, né, ele ouve a nossa oração, né. Então, na minha série de julho, eu fui para casa da mãe, né, aí sempre tem uma casa lá, é uma propriedade lá que o pessoal planta soja e os piá gosta de ir lá correr, soltar pipa lá nessa propriedade, que daí é plantação de soja, né. Aí eu falei para eles assim, vamos lá ver o pé de abacate lá, vamos buscar abacate. Só que em abril nós já tínhamos ido lá e era a época daquele abacateiro da abacate, né? Então Uhum. não era para ter nada lá. Aí eu peguei, eu orei, falei, Senhor, que tenha pelo menos 2 abacates lá para os piá, para as crianças verem, né? Porque daí eu tinha ido com meu sobrinho também. Uhum. Aí chegando lá, olhando assim, o pé de abacate não tinha nada. Aí entrei debaixo e comecei a falar, ai Deus, que tenha pelo menos, que tenha algum abacate aqui, né? E tinha um abacate lá, Você vê? grandão. Então que Deus, ele, da mesma forma que ele opera fazendo grandes coisas, né? Aqui a gente já recebeu vários livramentos de acidente e tudo, mas Deus também, ele opera às vezes nas pequenas coisas e muitas vezes a gente não deixa de testemunhar, deixa de, às vezes até ser grato a Deus, né? Nas pequenas coisas que ele tem feito por nós, né? Ele dá os livramentos às vezes que nós nem percebemos, né, durante o dia, né? Sim, Então, precisamos agradecer a ele por tudo, em todo o tempo. Eu sempre falo, se ficarmos 24 horas orando, agradecendo a ele, não agradecemos tudo que ele faz por nós. verdade. Nosso Deus é maravilhoso, ele é Deus do impossível. O possível nós temos que fazer. Como diz na palavra, né, do ressurreição de Lázaro, Jesus, ele ressuscitou Lázaro. Mas o que as pessoas tiveram que fazer lá? Remover a pedra. Então, nós precisamos fazer o possível, mas o impossível deixa com Deus que ele faz. Sim, Então, testemunho, por mais que nem a irmã falou, é mínimo, né? Assim, mínimas coisas, né? Mas Deus opera nas mínimas coisas. Deus, ele opera, eu falei, dá livramento que nós nem percebemos. E ele está dando livramento. Ele está, muitas das vezes, dá livramento no trânsito. Quantos livramentos que ele dá para nós durante o dia, né? Que nós, às vezes, nem percebemos, mas ele está cuidando de nós.
Então, temos que agradecer a Ele todos os dias e pedirmos perdão pelos nossos pecados todos os dias, que somos falhos, somos pecadores. Devemos todos os dias pedir perdão pelos nossos pecados. E enumerar, né? Falar o pecado e pedir perdão. Porque Deus se agrada quando nós pedimos perdão, nos arrependemos do que fizemos de errado durante o dia. Então, o testemunho é maravilhoso, né? Quando nós testemunhamos o que Deus faz por nós, os livramentos que Ele nos dá, né? Então, é maravilhoso, né? O testemunho. Eu também tenho bastante testemunhos para contar também, né? Acho que faz uns 5, 6 anos, mais um pouco, 7 anos, eu sofri um acidente. Então, se eu não tivesse com o cinto de segurança ali, eu tinha voado para fora do carro. Batemos de frente, né? Então, foi um livramento muito grande. Se eu estou aqui hoje, é pelo livramento que Deus me deu. Então, eu agradeço a Ele por tudo que Ele tem feito por mim, né? Pela minha família, por tudo que Ele tem feito por nós, né? Pelos irmãos aí, né? Por tantas pessoas que aquelas pessoas que são fiéis a ele, ele dá livramento, ele cuida, ele está do nosso lado quando estamos passando por problemas. Muitas das vezes nós pensamos que Deus está em silêncio, e não está nos ouvindo, nas nossas aflições, nas nossas lutas, mas ele está trabalhando. No silêncio de Deus, muitas das vezes é muito bom, porque ele vai dar a vitória para nós no momento certo. Então é maravilhoso falar o amor de Deus, o amor que Deus tem por nós. Ele deu o seu único filho para sofrer numa cruz para que nós estivéssemos aqui. Nós somos falhos, somos pecadores, cometemos pecados todos os dias. Mas mesmo assim, as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Por causa dessas misericórdias que se renovam a cada manhã, que nós estamos aqui. Se nós já seríamos consumidos pela ira de Deus. Então é maravilhoso. E por isso que nós temos que agradecer a Ele em todo o tempo, por tudo que Ele tem feito por nós, né? Glória. Mas que Deus abençoe, irmão José, também essa família que eu amo em Cristo Jesus. Que Deus continue abençoando e dando os livramentos necessários para vocês aí. Que Deus abençoe. Eu queria até aproveitar e falar a mesma coisa. O Deus, ele é tão maravilhoso, né? Porque muitas vezes, hoje aconteceu uma situação no meu trabalho, né? Chegou uma moça lá que tinha tentado suicídio. Aí eu comecei a me puxar conversa com ela, para entender o que estava acontecendo com ela, né? Dela, eu tenho meu trabalho, eu tenho filho, eu estou bem financeiramente, eu tenho tudo, mas existe um vazio dentro de mim que eu não sei mais o que fazer. Aí eu peguei e falei para ela, falei, olha, o único que pode preencher esse vazio no seu coração é Jesus Cristo, né? Entregue, fale com ele tudo que você está sentindo, o que está acontecendo com você, que ele preenche, né? Da mesma forma que ele preencheu o meu coração e preencheu, acredito, o coração de muitas outras pessoas, ele é o único que tem o poder de preencher o vazio, porque muitas vezes as pessoas elas estão procurando preencher espaço, às vezes esse vazio, né? Em festas, baladas, às vezes até em vícios, em outras coisas, né? E não busca o Senhor Jesus, né? Que é o único que tem o poder para preencher esse vazio no nosso coração, né? Então, se tem às vezes algum irmão aqui que alguém que, ou até futuramente que vai assistir essa live, eu creio que essa live vai alcançar muitas vidas, que eu quero deixar para falar para o irmão que Jesus, ele é o único que pode preencher o vazio do nosso coração. Não adianta a gente buscar uma alegria, uma alegria no mundo, né, nas coisas do mundo, algo passageiro, e com Jesus, quando a gente deixa ele entrar no nosso coração, ele preenche todo o espaço, e por mais que a gente esteja passando por uma luta, por uma dificuldade, a gente, mesmo assim, a gente permanece alegre, né, o Senhor, ele continua ali preenchendo o nosso coração e nos dando refrigério,
que a gente precisa, né? Então, que se alguém tiver passando por essa situação, que deixe o Senhor Jesus entrar na sua vida e preencher esse vazio do seu coração. Amém. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Ele é maravilhoso. Então, como diz, né, em Apocalipse, né? Se eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei, você ceará comigo e eu com você, né? Então, de- precisamos deixar Jesus entrar no nosso coração. Precisamos deixar Jesus fazer morada na nossa vida. E a partir do momento que Jesus entra, há uma transformação de atitudes, há uma transformação total da nossa vida. Eu levava uma vida bem, cometendo várias coisas que não me agradam, né? Não agradavam a eu, que eu estava cometendo vários pecados, né? E não agradavam a Deus. Mas a partir do momento que Jesus entrou na minha vida, eu fui uma nova criatura. Então eu já não pratico mais aquelas coisas que eu praticava no passado, porque eu sou uma nova pessoa. Eu morri para o mundo e nasci para Cristo, para glorificar Cristo, para seguir a Cristo e fazer a vontade dele. Então é isso que nós precisamos fazer nos últimos dias da igreja na Terra. Quanto mais pessoas puder, é, por intermédio nosso, aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador, é como diz aqui na palavra, né? Se Jesus não voltou ainda, é porque ele quer que mais pessoas se arrependam dos seus pecados e aceitem a Jesus como único e suficiente Salvador. E Deus, ele não quer que ninguém se perca, como foi falado aqui hoje, né? Então, devemos evangelizar, que através de uma palavra, que nem a irmã falou ali, pessoas podem ser restauradas, que nem essa pessoa que tentou tirar a própria vida, mas Deus usou você para estar falando de Jesus. Então, ela falando desse vazio, e o vazio, quem preenche é Jesus Cristo. Então, e o Espírito Santo vai trabalhando nessa pessoa. Então, temos que estar mais e mais evangelizando e espalhando a palavra de Deus, né? Glória a Deus. Amém? Amém. Que Deus abençoe, continue abençoando vocês aí, a sua família, que Deus continue usando para estar sendo o canal de bênção para outras pessoas. Que isso que Jesus falou, né? Ide pregar o evangelho a toda criatura. Então temos que seguir esse mandamento que Deus nos deixou, né? E quanto mais pessoas nós conseguimos para Jesus, mais pessoas podem ser salvas, né? Mais pessoas podem estar com Ele quando Ele voltar. Amém? Sim. Glória a Deus. Então, os irmãos que precisam de oração, coloca para nós aí, vamos estar orando. Eu vi que a Rose Soves, minha cunhada, entrou também, que Deus abençoe. Pastor Isaac, Deus abençoe. Glória a Deus. Daí eu vou. Que Deus abençoe a sua vida, irmã Josinha. Amém. Eu vou sair aqui então. Deus abençoe também. Vamos estar orando, irmãos. Os irmãos precisam de oração aí, vamos estar orando. Coloca para nós aí, vamos estar orando já. Deus, que Deus possa abençoar cada pessoa que entrou nessa live. Que se você entrou aqui, assistiu pelo menos um pouco, Deus vai trabalhar na tua vida. Deus vai, vai, vai começar a trabalhar na tua vida. Eu creio que Deus ele está no controle de todas as coisas. Deus ele está
Ele é maravilhoso, irmãos. Ele não tem palavras para mensurar quanto que nem diz a irmã Helena da nossa igreja, eu amo esse Deus. E é verdade, eu amo muito, né? Deus, que Ele nos livra todo o pecado, né? Para vivermos uma vida para Ele, para sermos direcionados por Ele. Amém? Então vamos orar pela Eduarda, a sobrinha da irmã Josani, que está enferma. Mais alguém precisa de oração? Eu peço oração para os irmãos, para mim, para minha família. Mais alguém precisa de oração? Daí vamos estar orando. Glória a Deus. Então vamos estar orando. Vamos orar pelos outros, né? Eu oro aqui, você ora aí. Vamos estar orando, buscando a Deus, clamando a Ele. Porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Vamos estar orando então. Amado Deus e querido Pai, muito obrigado, Senhor, pela essa oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui para falar do Teu amor, para falar de quanto o Senhor tem nos guardado, nos livrado do mal. O quanto que o Senhor é maravilhoso. O Senhor nos dá os livramentos necessários, livramentos que nós nem percebemos. E eu peço que o Senhor continue conosco, continue andando do nosso lado, para nos ajudar, para nos livrar de todo mal. Abençoa também a cada irmão que está nessa live. Abençoa também em especial a Eduarda, Senhor, que está enferma. Eu não sei que enfermidade que ela tem, mas Tu conhece todas as coisas. Entra com a cura na vida da Tua filha, Senhor. Esteja curando, esteja restaurando a saúde dela, Senhor. Abençoa também os irmãos que passaram por essa live, que estão assistindo. Abençoa também o pastor William, sua família. Abençoa minha mãe e meu pai. Abençoa a irmã Joseni, sua família. Abençoa o pastor Isaac e a sua família. A minha cunhada, a Rosilene, também a sua família. Que Deus possa estar abençoando grandemente. Esteja abençoando, esteja nos capacitando, esteja se fazendo presente nas nossas vidas. Derrama do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Ô Jesus, que entra com cura nessa noite, Senhor. Entra com libertação, Senhor. Faz maravilhas, Senhor, no meio do Teu povo. Esteja abençoando, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Estou sentindo a Tua presença aqui. É maravilhoso sentir a Tua presença, Senhor. Oh, Jesus querido, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui para falar da Tua palavra, do amor que o Senhor tem por nós. Oh, Jesus querido, e nós temos que estar preparados, né, para a vinda do Teu Filho. Nós temos que estar preparados, vigilantes, Senhor. Nós queremos mais e mais fazer tudo para glorificar o Teu nome, Senhor. Nós queremos tudo para glorificar o Teu nome, Senhor. Abençoa, Senhor, a cada irmão que está aqui, cada irmão que vai assistir depois essa live. Que essa palavra possa ser edificada em muitas vidas, Senhor. Muitas pessoas possam ser edificadas através dessa palavra que foi meditada hoje, Senhor. Foi pregada hoje. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos guardado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. É que eu peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que esteja abençoando também a Giovana, né? A Giovana é essa que tentou o suicídio, irmã? Então, creio que Deus está trabalhando na vida dela já. Através da tua vida, Deus já está trabalhando, então ela vai deixar Jesus preencher o vazio que ela está sentindo na alma. E Deus é maravilhoso, Deus usa pessoas para estar, para que outras pessoas possam ser alcançadas pelo amor de Cristo. É maravilhoso, irmãos. Nós estarmos na direção de Cristo, né, fazendo a vontade dele, ele nos usa
em muitas áreas. Para evangelizar, para louvar, para pregar. Então, Deus é maravilhoso. Deus, ele é maravilhoso. Glória a Deus. Eu queria fazer um convite. Amanhã culto do Avivamento, no Ministério Avivamento Pleno, Rua Couto Magalhães, 11h33. Amanhã a irmã Joelma vai estar pregando, trazendo a palavra. Creio que Deus vai falar conosco grandemente. E dia 31, domingo, às 19 horas, amanhã às 20 horas e domingo às 19 horas, vai ter o culto do amigo. Então, nossos amigos, irmãos aí são convidados a estar conosco lá a partir das 19 horas. Então, o pastor William vai estar pregando a palavra de Deus e creio que mais uma vez Deus vai falar conosco através da palavra, através dos louvores que vão ser entoados. Nós vamos sentir a presença do Espírito Santo lá naquele lugar. Muitas almas vão ser restauradas, muitas pessoas vão aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador. Eu creio que Deus vai fazer maravilhas naquele lugar. Então você é o nosso convidado especial para estar lá. Domingo, dia 31, às 19 horas. Amém? E quarta-feira, se Deus permitir, às 20h30, estaremos mais uma vez aqui para estar meditando na poderosa palavra de Deus. Que Deus abençoe a cada irmão que esteve conosco, e os irmãos que vão assistir depois também, que Deus abençoe. Então, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, esteja com todos nós, e todos dizem amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Que Deus abençoe em nome de Jesus.